Que coisa boa ter a sua companhia aqui no canal, no Entre Elas. E hoje a gente tem uma entrevistada muito especial. A gente fala de um tema muito especial, que toca na emoção de muitas mulheres. O medo. Tem medo de quê, Marilene? Eu tenho medo de altura. Altura? Altura, avião. Eu viajo de avião, mas eu tenho uma insegurança, que eu estou lá no alto e não estou com o pé no chão. Eu gosto de sentir que eu estou com o pé no chão. E a altura também é uma coisa que não me agrada muito. Mas, em geral, eu não sou medrosa. Entendo. Não sou. Eu também tenho alguns medos. Mas a gente vai tentar entender nessa entrevista de onde vêm esses medos e o que significa essa emoção, que pode, inclusive, impedir, nortear, né? Falar forte na vida da gente. Para isso, a gente recebe aqui hoje a psicóloga Emanuele Ervati. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vai ser bacana essa entrevista. Então, se eu fosse você que está em casa, eu já curtia aqui o programa. Se inscreve no canal. Faça com que esse programa chegue a muito mais gente. Porque é um programa de utilidade, principalmente para as mulheres. Bem-vinda, muito Obrigada. bom ter você aqui com a gente. E vamos falar de medo. Vamos falar de medo. O que é medo? Então, olha, Vamos medo, definir isso vamos primeiro, começar assim, né? Vamos definindo, né? Aham. Porque eu acho que é muito interessante. Hoje, a psicologia, ela está lidando diretamente com a neurociência, sabe? Então, é muito interessante porque a gente sai do achismo. Sim. Sabe? Então, é muito interessante as pessoas entenderem o que é medo. Então, primeiro, é entender que o medo, ela é uma das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Nós temos 5 emoções básicas universais. Medo, alegria, tristeza, nojo e raiva. Né? Hoje a gente vai focar no medo. E o que acontece? Repete, por favor. Medo, alegria, tristeza, nojo e raiva. Uhum. E a gente tem uma tendência a julgar. Essa palavra também é muito interessante, porque ela tem muito a ver com medo, né? Aham. Mas se a gente for ver de forma geral, a gente já faz às vezes um julgamento por aí. Porque a gente tem uma tendência a olhar e falar, nossa, mas a alegria seria positiva e as outras a gente daria uma conotação um pouco até negativa, né? Para essas outras emoções, inclusive para o medo, né? Só que o medo, ele existe para nos proteger. Entendo. O medo, ele existe, é uma emoção que traz sintomas físicos. A gente tem sintomas físicos, Aham. né? Porque se eu dou de cara com um objeto, dou de cara com um animal, estou numa situação que eu tenho medo, o meu corpo, o meu cérebro manda sinais para o meu corpo para eu me preparar. Ou para eu lutar, ou para eu fugir, ou, em último caso, para eu fingir de morto. Não é assim que os animais fazem? Sim, sim. Eu paraliso. Sim. Então, quando o medo está num nível gigante, eu paraliso. Sim. Então, entender o que é essa emoção, para que ela serve e o que fazer com ela, pode trazer um benefício para a vida de muitas pessoas. Porque o medo, ele pode paralisar. Paralisa. Ele paralisa. Então, de repente, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas pessoas que estão tendo acesso a essa informação, elas vão se perceber paralisando. É normal ter medo? É normal ter medo. Tá. Outra pergunta. Homens e mulheres sentem o medo da mesma maneira? Sim. Os A impressão que a sintomas... gente tem é que a mulher tem É muito mais mais medrosa, medo. Então, os sintomas físicos, tá, vão ser o mesmo. Sim. Do homem e da mulher. O que muda são as situações. A mulher demonstra mais. A mulher demonstra mais. A mulher pede mais ajuda.
Né? Ela tem mais facilidade. Até porque a sociedade, né, ela tende a julgar mais o homem que, de repente, né, se ele demonstra um medo, é medo igual uma mulherzinha. A gente não escuta isso? Porque medo é vinculado à fragilidade. A fragilidade. Vocês estão entendendo que não é. Não. Então, o que a gente faz com esse medo? Né? Afinal de contas, o medo é bom ou ruim? O que a gente precisa entender? A gente tem que avaliar sempre a situação. A gente avalia a situação para a gente entender se realmente aquilo é compatível. Porque nós temos a nossa mente, a gente tem o real e a gente tem o imaginário. Só que para o meu cérebro é tudo a mesma coisa. O meu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Isso é neurociências. Olha que interessante. Então, o que acontece? Só de imaginar algo, eu já começo, às vezes, a ter sintomas. Porque eu já venho medo. Boca seca, né? Coração dispara. Exatamente. Então, o que eu faço? Por exemplo, o medo, às vezes, ele vai ser muito benéfico. Então, exemplo. Se eu não sei nadar, estou numa praia, cheguei numa praia, ok. Tem lá uma bandeira vermelha, o mar tá super revolto, as ondas estão gigantes, ok. Mas eu não tenho medo. O que eu faço? Gente, vai se arriscar. Eu vou correr o risco se tem lá, né? Uma sinalização. Se você insiste, você se arrisca. Qual a probabilidade de dar ruim? 100%. Qual a probabilidade? É muito grande. É verdade. Você tá entendendo? Então é um sinal. O nosso cérebro, ele faz tudo para manter a gente vivo sempre. Então, o que acontece? Eu estou com medo para eu ter que avaliar aquela situação. Então, numa situação dessa, se eu estou com medo, eu não posso ter o pensamento positivo. Que aí é também onde as pessoas às vezes erram. Não, a gente tem que ter o pensamento positivo. Eu falo, a gente tem que ter o pensamento realista. Você tá entendendo? Porque numa situação dessa, né, eu vou ter o pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo, eu vou entrar nesse mar. O risco de eu me afogar é muito grande. Sim. Então, o medo, ele está me sinalizando algo que eu preciso, então, verificar e eu preciso me proteger. Entende? Agora, às vezes, é um medo irreal. Emanuele, a mulher tem medos que parece que faz parte da característica feminina. Por exemplo, medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo do que os outros vão falar a respeito dela. Isso aí eu sinto que é um medo meio cultural. Cultural. Medo de ser julgada, né? Sim. Mas é um medo real. Você coloca uma roupa mais provocante, o que os outros vão pensar de mim? Eu tô com medo, o que eles vão me julgar? Então, o medo, ele existe. Deixa eu tentar entender isso. O que você falou é fantástico. Eu tô querendo entender, assim, esse medo, ele tá dentro de você ou ele tá fora? Esse medo, ele faz parte das suas emoções ou do social? Onde que mora esse medo? A Marilene falou uma coisa corretíssima, exatamente isso. A mulher tem alguns medos que dizem respeito ao meio que ela vive. Exatamente. A gente vai formando isso desde a infância, com o que a gente vai ouvindo. A gente vai formando as nossas ideias, os nossos pensamentos, e a gente também vai aprendendo. E aí a gente passa a interpretar situações. A gente entende que uma situação ela é neutra. Só que dentro de uma situação neutra, eu vou interpretar de uma forma, você de outra, Marilene de outra. Às vezes a mesma situação. Exemplo clássico de livros. Estou passando na rua, tá? Vejo um colega. E vou lá e aceno, oi e tal, né? E o colega olha, mas continua andando. O que você pensa? Se é comigo, ele não me viu, será que ele tá com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Oh, meu Deus, será que ele tá com vergonha de eu ter acenado assim? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. E você pensaria o quê? Dessa forma. Mas e se eu pensasse assim? Cara, tá sem óculos. Sim. Você vai ter uma emoção, eu vou ter outra. E de repente você vai pensar uma outra coisa, tipo, né? Não sei o que você vai pensar.
cada um de nós, de acordo com o que a gente vai trazendo, a nossa formação, a nossa autoestima, os nossos medos já adquiridos, Nossa, medo de ser julgada. Me lembrou uma situação. Eu estava no baile de gala, no andar superior. E aí, um amigo meu, que era inclusive meu chefe, estava ele e a esposa, a primeira vez no baile de gala, e eles acenavam. Ela falou assim, nossa, a Regina não vai falar com a gente, não. Aí ele falou assim, deixa eu olhar para... Tá sem óculos, não enxerga nada sem óculos. Foi exatamente isso. Mas se eu sou uma pessoa que eu já tenho medo da rejeição, automaticamente eu vou pensar, me rejeitou. O que eu fiz? E de repente eu vou ter um dia péssimo pensando naquilo. Não é? Tendo aquela emoção e vou me comportar de uma forma por conta daquele episódio, daquela situação neutra. Agora, de repente, pô, ele tá sem óculos. Vou rir, vou ficar feliz, até rápido, paguei um mico aqui, mas o que tem? E vou ligar pra ele e falar aqui, né? Passei maior vergonha agora por tua causa, entendeu? Porque você, né, você tava sem óculos e tal. A situação é neutra, cada um vai interpretar de uma forma. Então, as mulheres acabam interpretando que... Mais até do que os homens. Os homens também Os homens são mais realistas. Mas eles também interpretam. Sim. Olha só, Marilene, vamos imaginar. É aquilo que a gente falou, as mulheres talvez se expressem mais e por conta da questão de um passado, né, elas carregam mais isso na história delas e aquilo vai virando uma verdade, né? Mas vamos imaginar que eu tenho um casal. E a mulher vem de uma família, tá? Vamos dizer assim, onde não houve traição. Ela não viveu isso. Ela não cresceu ouvindo nada disso. Ok? Então ela não carrega, né? As mulheres são sempre traídas. Não, porque isso, ela não viveu isso. Sim. Esse é um estigma, vamos supor que eu tenho aqui o homem, tá? Que nesta família teve muita traição. Inclusive das mulheres. As mulheres dessa família aqui também traíram. E aí, qual o pensamento que ele vai ter? Que ele construiu, talvez, as mulheres... Sempre trai. Sempre trai. É isso. Né? Então, o que fazer? Averiguar as situações. Para saber se o meu medo ele é real ou ele é imaginário. O meu medo, ele está me trazendo... Né? Como que eu vou saber se esse medo está sendo funcional para mim? Se o meu medo está realmente exercendo a função que ele precisa exercer, que é me proteger. Eu estou tendo prejuízo com o meu medo? É isso que eu ia te perguntar. O que você faz para superar um medo? Sim. Se eu estou tendo prejuízo com o meu medo de alguma forma, se ele me traz incômodo, se ele me traz prejuízo em qualquer área da minha vida. Isso pode ser comigo, com meu filho, com algum familiar, né? Então, esse medo, ele está sendo o quê? Elevado demais, né? Ou também, se eu me arrisco demais, né? Então, tanto excesso quanto a escassez. Precisa estar equilibrado. Do que as mulheres têm medo? O que a Marilene falou é muito correto. Elas têm medo do que pensam dela, elas têm medo de serem abandonadas, elas têm medo de serem traídas, elas têm medo de ser julgadas, né? De serem julgadas. Hoje em dia eu vejo... Elas têm medo de se sentir velha. A velhice é outro medo. É outro medo. As mulheres perseguem tanto a juventude, que é uma coisa impressionante, como se ficar velha fosse adquirir um defeito. Olha que coisa bizarra, né? Não um presente da vida, porque se você envelhece é porque você está vivo, né? Exatamente. Né? Então, as mulheres têm muito medo de aparentar idade, de... eu não sei como superar isso, não. Como supera isso? Naturalidade. Sim. Naturalidade, avaliando. Esse meu medo está me prejudicando? Está me deixando infeliz? Está me deixando infeliz? Está fazendo com que eu esteja ficando sobrecarregada? Porque a mulher hoje está sobrecarregada, Marilene, né? O que acontece? Ela tem que ser... E as pessoas cobram a perfeição. Esse julgamento é porque eu tenho que ser boa em tudo. Eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa
esposa, eu tenho que ser boa profissional, né? Eu tenho que, de repente, ser boa filha também, eu tenho esse papel, né? Eu tenho que, de repente... Ser boa para minha comunidade, na minha igreja, na minha... Exatamente, né? E me alimentar bem, fazer atividade física, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem em tudo. Nossa, é muito bizarro, é muito peso, Só que o né? dia tem 24 peso, horas. Né? Ninguém dá conta. O dia tem 24 Não dá horas. E é muito boa bizarro. Mãe, tem que ser boa esposa. Exatamente, E quando você não dá conta disso, você sente um complexo de culpa. Ai, meu Deus, hoje eu não liguei para o meu filho. Oh, meu Deus, a minha netinha está gripada, eu não liguei para minha filha para saber se ela está melhor. Oh, sabe, é uma coisa assim, horrível isso. E aí na sociedade cobra muito mais da mulher do que do homem. Muito mais. Você vê num caso de separação, por exemplo, normalmente o que se comenta foi ela. Sim. Ela que não segurou o casamento, ela não foi sábia. Não foi sábia, é a mulher. Ela não cedeu. É isso mesmo. Isso mesmo. Né? Não perdoou. Não perdoou. O cara é um canalha, ela tem que perdoar. Agora, eu quero saber o seguinte: como é que você supera esses medos? Como você supera? Sabe uma coisa muito legal? Como supera? E que não é difícil. Claro que eu não estou falando do medo patológico que precisa de um tratamento, de uma ajuda mais especializada, né? Mas é justamente o não se julgar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? De atenção plena, de mindfulness, né? Então, o que acontece? O que eles priorizam? Né? O que a ciência vem priorizando? Não se julgue. Autocompaixão. Nós aprendemos a ter compaixão pelo outro. Não é? É verdade. Eu tenho uma palavra sempre pro outro. Eu acolho a dor do outro, geralmente, né? Mas quando eu faço alguma coisa que eu achei que não ficou tão bom assim, eu tenho essa mesma palavra para mim, eu me consolo, não. Eu me julgo. A autocrítica feminina é muito grande. Então, autocompaixão e não julgamento. Eu não fiz tão bom como eu gostaria hoje, tudo bem. Amanhã eu faço diferente. Mas hoje eu fiz o que deu para fazer. E tá tudo bem. Aprender a falar tudo bem, para mim. Né? Não deu para fazer como eu queria, não deu para fazer tudo que estava na minha agenda. Tudo bem, talvez até eu precise enxugar a minha agenda. Priorizar outras coisas. Ter um horário para não fazer nada. Mas eu não fazer nada é super criativo. É verdade. Eu gosto de não fazer nada. Eu nunca consigo, entendeu? Mas você sabia que tem mulheres que não se permitem? Sei. Não conseguem, não sabem. Não sabem sentar e descansar. E só bater um papo. Acha que porque está sentada com o filho batendo papo, está perdendo tempo. Não está fazendo nada. Isso é tão bizarro que às vezes eu tô vendo um filme que eu tava muito afim de ver. Aí eu sento e arranjo alguma coisa para fazer. Eu vou picar um legume, eu vou descascar o alho para ser processado no dia seguinte. Sabe? Gente, isso é muito bizarro, Marilene. Você não chegar e falar assim, esse momento é meu. Exato. Tô aqui, vou relaxar, vou curtir. Gente, é muito bizarro isso. E é isso, você tem medo de não estar sendo produtiva, eficiente e correta e 100%. E, meu Deus do céu, que medo é esse das mulheres, gente? E agora ainda tem mais, né? Agora ainda tem que, além de tudo, eu tenho que ser empoderada. E tem aquela coisa também do ser dona de casa. Eu gosto de cozinhar, mas eu não suporto fazer mais nada, entendeu? Eu falo pra Marilene, eu consigo me enforcar no fio do ferro, sabe? Umas coisas assim bizarras. Gente, eu detesto serviço de casa. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade, mas eu lembro, Marilene, que eu não falava isso mais nova, que eu tinha vergonha de ser julgada por não gostar de serviço de casa. Gente, eu tinha medo de ser julgada. Olha que coisa bizarra. Para. E como você, muitas, exatamente. Poxa. Não, eu lembro de uma que me disse, eu fiquei tão impressionada, uma senhora um pouco mais idosa que eu, ela me disse o seguinte, que
ela acordava aos domingos, não tinha funcionário, e ela arrumava, esticava a cama dela todinha. Eu disse, mas você estica para quê? Porque pode chegar meus filhos e achar que eu sou uma relaxada. Eu falei, cruz credo, não dobro nem o cobertor de domingo, nem um lençol de bolado lá, quero saber. Eu trabalho fora, eu tenho gente que me ajuda. Dia que eu não tenho, deixa pra lá, não quero nem saber. Também. Você também deixa, né? Deixo. Mas eu fiquei tão apavorada. Ela preocupada com o julgamento, com medo do julgamento dos filhos. Sim. Imagina, então, você chega uma visita. Emanuele, fala uma coisa pra mim, pra nós. E esse medo que as pessoas têm de determinados insetos, esse medo vem da onde? Aí já vem a patologia. Aí já é algo mais patológico, né? Porque é a fobia, né? Então, lembra que eu falei do medo real e imaginário, né? Então, quando o indivíduo tem medo de de abelha. Pois uma abelha, né? Que ele tem aquilo. De mosca, de barata. De agulha, tem gente, né? De agulha. Pois é. Aquilo para ele realmente é algo. E as pessoas às vezes brincam, né? Fazem chacota, esconde aquele objeto. Aquilo é uma agressão para ele, porque é algo que ele não controla. Aquilo para ele é como se ele estivesse se deparando com um urso feroz. Você tá entendendo? É ali uma abelha. Você não deve julgar o medo de ninguém. Você não deve. Não. Por quê? É um medo irreal? É um medo irreal que precisa ser tratado. Você tá entendendo, né? Se tem uma consequência, dependendo do que for. Quem tem medo de avião, mas precisa trabalhar viajando, né? Se ele tem uma fobia, ele precisa de tratar. Porque ele precisa. Não, eu tenho medo, mas eu viajo. Sim, né? Então não chega a te paralisar. Você tá entendendo? Não chega a te paralisar. Né? Só não fico assim, feliz da vida dentro do avião, não. Sim. Eu fico doida pra chegar. Cheguei, que alívio. Eu fico, adoro andar de avião. Eu não. Adoro. Tenho muito prazer. Não gosto de altura, Você diria que hoje as mulheres têm menos medo ou mais medo? Que mulheres, por exemplo, de há 30, 50 anos. Hoje as mulheres estão mais independentes, mais emancipadas, mais cobradas, né? Hoje o nível de cobrança aumentou. Hoje você tem que ser a dona de casa que a sua mãe era, mas você tem que trazer dinheiro para casa e ajudar a pagar as contas. Então, assim, você diria que essa mulher hoje tem menos ou mais medo? Eu acho que não dá nem pra gente comparar, porque antigamente também elas sofriam muito, né? Exatamente. Elas tinham um sofrimento muito grande. Nossa! Então, quer dizer, de repente ela tinha medo do marido, né? Ela tinha que ser aquela mulher, às vezes, submissa, de fazer tudo. Ela tinha respeito pelo marido. Às vezes era medo, às vezes era respeito, mas a gente entende que às vezes em algumas situações era medo, né? A gente brinca às vezes, né? Os mais velhos falam assim, nossa, só de olhar para os filhos, né? Só de olhar, já todo mundo parava. Então, existe também uma diferença entre o respeito e o medo. Então, muita coisa antigamente vinha do medo. Né? Medo de apanhar, porque não, se a gente fizesse, a gente apanhava mesmo. Porque a educação, ela era por... A gente pode se dizer que são medos diferentes. Mas se é mais ou se é menos, é até difícil da gente falar. Porque eu acho que são medos diferentes. É mesmo? Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu estou aqui preocupada. Quem está assistindo o nosso programa, como que eu posso me libertar disso aí? Eu quero ficar livre desses medos. Eu quero ser uma pessoa livre, realmente. A palavra é essa. Então. Eu quero ter liberdade com meus sentimentos e eu quero ser feliz. Porque tem gente que tem medo de falar em público, tem medo tem gente que tem vontade de ir lá na frente da igreja e fazer uma leitura, mas tem medo. E aí, o que faz? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero ser feliz. Mesmo você sendo feliz, mesmo você tendo alegria, você vai ter tudo isso aqui. Mas eu não quero ter isso aqui exagerado. Exatamente. A questão é se está no limite que me atrapalha, certo? Se está me atrapalhando a ponto de me paralisar, né? Eu posso procurar um tratamento. Se é algo mais simples que eu dou conta, por exemplo, eu tenho medo de ler na frente da igreja, mas é minha comunidade, são pessoas que eu já conheço há tanto tempo, né? Eu posso fazer um teste. Eu vou lá e pego, então, um dia que é pequenininho, pego uma prece, pego alguma coisa, né? De repente, um dia que não tá tão cheio. Porque às vezes não, o se aproximar
devagar, é um tipo de tratamento. Eu não posso, né? Não vou falar de todo o tratamento, mas é se aproximando aos pouquinhos, como se fosse doses homeopáticas. Então, se eu vou lá na frente, ou de repente eu não vou ler, eu vou dar um aviso. Vou só dar um aviso lá na frente. Ah, legal. Você tá entendendo? Boa. Então eu vou me expondo devagar e aí eu vou sentindo mais confiança. Então, já que eu fui a primeira vez, né? E a pergunta assim, se eu for lá e me expor, essa pergunta é muito bacana. O que pode dar de errado? O que pode dar de errado se eu for lá e até ler errado? Não, o que de pior pode acontecer? Vão rir? Vão debochar? Alguém já foi lá e leu de repente, gaguejou, leu errado? Sim, com certeza, né? E aconteceu alguma coisa de pior por conta disso? Não. Né? Mas eu vou lá, vou voltar, vou corrigir, perdão, se for alguma coisa, né? Volto. E qual o problema nisso? Então, se eu vou fazendo esses movimentos aos poucos, né? Se é algo nesse sentido, eu consigo ir tomando confiança. Então, eu vou lá dar o primeiro recado, vou lá dar o segundo, vou lá dar o terceiro. Boa. Daqui a pouco eu já tô lendo. Boa. Você tá entendendo? Agora, se é uma fobia, se é algo mais específico. Se é algo que te dá pavor. Se é algo que te, né? Que tem muitos comprometimentos, que você realmente tem muita dificuldade, que você percebe que te atrapalha, te traz prejuízo, tem tratamento. Tem tratamento e não é nada que seja tão difícil, sabe? É um tratamento gostoso, sabe? É muito bacana, que você vai ver um resultado. Ai, que bom. Ai, que coisa ótima, estruturado. E o que você faz com esse medo? Esses medos que Marilene citou. Que são medos que às vezes só existem na sua cabeça. Ah, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser abandonada. Ah, eu tenho medo que vão pensar de mim. Ah, eu tenho medo de me separar e não ser aceita. Eu tenho medo das pessoas falarem mal de mim. O que você faz com esses medos? Cada medo a gente tem que, né? Mas vamos lá. Esse medo meu. Que tá lá no social, que tá lá fora. Então, qual o prejuízo que eu tenho em pensar assim? Qual o prejuízo que eu tenho em pensar dessa forma? Né? Por quê? Muitas vezes, esse medo está só na minha cabeça. É um medo imaginário meu. Ah, então peraí, né? Mas e se eu separar, o que as pessoas vão falar? Vamos ser, às vezes, até objetiva. Quantas mulheres eu conheço que já se separaram? Né? Ah, mas fulano foi muito criticada. Ok, todas as mulheres que se separam são criticadas, a gente vai atrás de evidências, a gente fala. Com as crianças, com os adolescentes, a gente até brinca, fala assim, imagina que você é um detetive, para ficar mais fácil, mais didático, imagina que você é um detetive, a gente pega uma lupa, fala, vamos aqui, né? Vamos atrás desses pensamentozinhos que estão te atrapalhando, vamos pegar aqui, ó, uma lupa, e a gente começa a fazer perguntas. Entende? E uma excelente dica, anotar. Anota. Você conversando com você mesmo, anota. Essas perguntas que eu tô fazendo, qual a evidência? O que de pior pode acontecer se alguém me julgar? Isso vai mudar em que a minha vida? Será que eu sou realmente traída? Né? Será que eu sou ou eu tenho isso na cabeça? Né? Eu tive uma situação, um caso, né? Que era exatamente isso. A pessoa vinha de uma história onde na família tinha muitos casos de traição. E aí essa pessoa falava assim, olha, né, a minha parceira, vamos dizer assim, a minha parceira, a minha esposa, eu não tenho evidência nenhuma. Ela nunca fez nada. Mas eu não tiro isso da minha cabeça. Então a gente vive uma vida... Pela metade, né? Porque você muito difícil. Não confia, né? Porque eu não confio. Pra mim, ela me trai. Porque ele passou a acreditar que todas as mulheres traem. Você tá entendendo? Então a gente vai trabalhando isso com o sujeito. Então o melhor é uma terapia. Quando esses casos são, né, realmente que traz sofrimento, traz prejuízo, o melhor sim. Né? Então é terapia. Agora, se está trazendo prejuízos. Agora, Marilene falou, gente, eu tenho medo de altura. A grande maioria das pessoas, entrou no avião, vai sentir aquele frio na barriga. Mas isso não me impede de viajar, isso não me impede nada. Preciso de terapia? Não. Aí é o que, Marilene? É o seu medo, lembra? Normal, na dose normal.
Então, quando você, né, eu não sei se eu concluí, quando você falou assim, eu quero ser feliz, você vai ser alegre, mas vai ter o dia que você vai sentir medo, que você vai subir no elevador e vai olhar e falar, Opa! você tá entendendo? Mas não te impediu de chegar lá em cima. Agora, você sabe que tem pessoas que não entram no elevador? Sim. Você entende a diferença? Então, tem pessoas que não entram no elevador. Mas aí eu preciso, né, trabalhar. E aí eu descobri que eu recebi uma proposta de emprego, no 10º andar. O que eu faço? Então, isso me traz um prejuízo? Isso me traz um prejuízo. Regina, minha filha, Ficou a entrevista claro. tá maravilhosa, tá boa. mas nós temos que terminar. Ai, mas tá muito bom. Espero que tenha ficado claro. Não, mas tá ótimo. E aí você conclui que se tem algo impedindo você de viver, procure uma terapeuta. Procure um terapeuta. Por exemplo, Emanuele, por exemplo. Como é que faz para te encontrar nesse mundão de meu Deus? Fala pra gente. Eu atendo na clínica dos acidentados, o meu consultório é lá, tá? E... Aqui em Cachoeiro, Clínica dos Acidentados. Isso, tá? E através do Instagram e do celular. Qual é o seu Instagram? Fala pra gente. Emanuele que vai aparecer Ervati, aqui no vídeo, hein, gente? É Emanuele Ervati. Isso, PC. Junto? Tudo junto? Tudo junto. Tá. Tá? E aí, para quem, né, no momento, de repente, não tá com essa proposta, não tem uma condição de buscar uma terapia, não é nada nesse nível, né? Autocompaixão e o não julgamento. Exatamente. Isso para todas nós. Se você não tiver paciência com você, quem vai ter, né? Compaixão. Compaixão. Compreensão. Tratar com carinho. Tratar com carinho. Isso é muito bom. Gostou? A gente adorou. Então tá na hora de você dar seu like aqui para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E outra coisa, se inscreva no canal. A gente precisa dessa inscrição para o canal crescer, tá bom? Querida, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, vai voltar. Vamos. Porque esse papo tem que continuar. Não é mesmo, Marilene? Não, porque ela falou 5. Nós só falamos juntos. E o restante? Nossa, é muita coisa pra gente falar. Mas a gente vai conversar, não vai? Essa conversa rende. Até lá, até o próximo Entre Elas.